Eba, em Casa com os Peratala, começando mais um programa diretamente aqui do Estúdio Vida Moderna. E eu convido a todos vocês a virem participar aqui no Em Casa com os Peratala. Gente, se você quiser estar aqui com a gente, é simples. Liga no 11 983765514 e venha para cá de pertinho que você vai amar divulgar o seu trabalho. Gente, quando a gente fala em fotografia, quem é que não se encanta? Quem é que não tem no seu guarda-roupa aí, no seu closet ou na sua sala, tantos porta-retratos que a gente costuma ter para enfeitar e trazer tantas lembranças maravilhosas nas nossas vidas, né? Tenho certeza que todo mundo ama foto. Não só se fotografar, mas fotografar a festa de alguém. Enfim, sempre a foto, ela faz parte da nossa história, desde que mundo é mundo. E hoje eu estou recebendo com muito carinho aqui, quero mandar um beijo, inclusive, para o Coutinho, por ter também feito esta ponte comigo aqui, que é o repórter fotográfico Roberto Esteves. Seja muito bem-vindo, querido. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Com certeza, estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. Que bom. Eu sou Roberto Esteves, como você diz, repórter fotográfico, sou galerista também. Olha que legal. E tenho uma cafeteria também. Olha né? Então, só. Por isso a minha marca é Papo, Café e Fotografia. Que tem tudo a ver também, né? Sim. Andam sim. todos juntos. Caminham juntos, né? Aliás, eu quero começar dizendo do teu look, que eu amei. Bom, eu amo legal, essa estampa legal. safari, eu sou apaixonada. Essa estampa militar, eu acho bárbara. E assim, você costuma sempre fotografar com umas roupas diferentes? Sempre, sempre sim. Eu gosto muito dessa coisa do safari porque é uma relação... a relação de guerra, mas uma guerra do amor, uma guerra da paz, uma guerra de todos os dias que a gente tem, Batalha que corre atrás. essa batalha que a gente faz, né? Então tem muito a ver isso Que aí. combina acho muito legal, muito com você. Eu bacana, achei lindo, né? linda mesmo. E é uma roupa que você comprou pronto, depois você customiza alguma Eu coisa? gosto de dar uma customizada, Aham. tá fazendo alguns detalhezinhos, algumas coisinhas Eu nesse amei. sentido. Muito né? bonito, parabéns. Bem, Roberto, como é que você iniciou? Conta um pouquinho lá de trás, né? Quando mais jovem, você sempre gostou muito de foto? Eu sempre gostei, eu sou um apaixonado por fotografia. A minha relação com a fotografia, ela iniciou assim, quando menino. Eu via o meu avô estar fotografando os eventos de família, os almoços de família. Meu avô era muito religioso, ele era da Igreja Católica, então essa coisa das romarias, que a gente ia sempre, era uma coisa constante, ele fotografava as romarias, os almoços de família, as festas de família, e aquela câmera sempre me chamava muita atenção. Gozado, né? Mas eu não podia tocar na câmera, né? Porque a minha avó, a dona Exaltina, não permitia. Ela era bem rígida e tal. Isso aí não é para mexer e tal. Mas isso ficou na minha mente. Aí, com os 16 anos, eu comecei a ficar mais ligado nisso e fui estudar fotografia com 16 anos. Né? Você sabe que você falou uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que essa fase de quando a gente é criança, a gente já vai despertando mesmo, né, Roberto? O que a gente quer. Sim. Era eu que nem com moda também, com dança. Eu acho que a gente... É difícil uma criança não despertar, né? Quando com 10, sei lá, com seus 7, 8 anos, já querer alguma coisa, né? Assim, meio que definida. Sim. Bom, e aí você entrou para fazer curso, faculdade, o que você fez? Eu comecei a fazer fotografia com 17 anos, com o J. Godoy, aqui no Ipiranga, que foi um grande fotógrafo. Professor para você também. Um grande professor. E um ano depois, o meu primeiro emprego já foi uma indicação dele também, que eu fui trabalhar numa agência de publicidade aqui em São Paulo. Olha que legal. Ali na Rua Tutóia. Sim, aí você ficou lá. E lá você fazia o quê? Fotografava de tudo? Como é que era? Não, eu era assistente de fotografia, que é uma grande faculdade de fotografia que hoje, infelizmente, tem muito pouco, né? Deveria voltar a ter isso. As pessoas precisavam se ligar mais nisso do que na internet. Então, você vai ser assistente. Eu fui assistente de muitos fotógrafos, né? Então, lá você aprende todo o procedimento fotográfico. Por exemplo, o fotógrafo vai fotografar Cibele Atala, legal. O cara vai falar, olha, eu quero que monte uma luz assim, eu quero que monte uma luz assado, porque a Cibele é assim, entendi. assado. Eu quero um fundo infinito branco para ela, porque ela vai estar usando preto. Né? Então, quem faz toda essa produção é o assistente. Entendi. E depois ele fala, olha, nós vamos usar um filme de 300 asa, porque a sensibilidade vai ser essa, eu quero um efeito assim, eu quero... Isso tudo é uma grande faculdade. Isso que eu ia falar, você já está na prática já fazendo, porque tudo é na prática, né, Roberto? Sim, tudo é na prática. E aí passei por esse estúdio, passei por mais alguns. Fui assistente de alguns fotógrafos de moda famosos, que tinha assim nos anos 80, como Chico Aragão, Sérgio Duarte.
E comecei, a Vânia Toledo, que fiz muita coisa também. Com esses fotógrafos você começa a aprender e começa A viajar. A achar o seu caminho. Então, com o Chico Aragão, trabalhei muitos anos, foi legal. E também depois aí me abriu uma porta para o jornalismo. Aí que me Então, tornei mas repórter fotográfico a partir disso, né? Que se iniciou aí. Entendi. Mas antes disso, qual foi o que mais você gostou de ter aprendido? Porque eu acredito que cada rumo cada tipo vamos supor, na rua é de um jeito, a Sim. fotografia, no estúdio é de outra forma, Sim, moda, enfim. Exatamente. Paisagismo, enfim. Você acha que qualquer trabalho que pintar para você, que você abraça todos, porque todos você se identifica? É isso que eu queria saber. Ou Não, você tem alguns pontos? Não, tem determinados trabalhos que você não tem uma identificação, que você não tem uma especialização. Por exemplo, que você nunca quis? Por exemplo, teve uma época que eu fiz algumas coisas seguindo, por exemplo, na parte medicinal. Ah, entendi. Então é uma fotografia bem específica, é verdade. Né? Então é uma fotografia muito específica, muito direcionada, você tem que estar preparado, né? Eu acho bem detalhista. Emocionalmente, também. Fisicamente, você tem que usar uma indumentária de proteção, uma armadura, né, para que você não passe vírus, e você tem que... Verdade. Esse tipo de coisa é uma fotografia muito mais técnica. Não que não possa fazer, mas você não tem, vamos dizer assim, flexibilidade de criar. É verdade. Você só vai documentar exatamente aquilo que está acontecendo, aquela cirurgia. Né? Uhum. Tá? Eu acho que não anda com você mesmo, não. Entendeu? Não é a sua característica. Agora, você que é consultora de moda, eu trabalhei com moda há muitos anos. E que é uma delícia, né? Muitos anos. Trabalhei para algumas... comecei fazendo na Interview. Sim. Comecei fazendo na Interview dos anos 80. O meu editor era o Claudio Schileder, então fazia moda, fazia umas coisas legais. Tive uma época também que passei pela Vogue, né? Bacana também. Fiz algumas coisas. Editoriais, então a fotografia maravilhosas. Sim, trabalhar com moda até hoje é muito legal. É verdade. É maravilhoso. Eu acho que é uma produção tão rica, né? Sim, porque com certeza. São detalhes, mas é tudo muito gostoso, tudo muito leve, divertido, é prazeroso. Sim, é alto sim. astral, eu falo que. Sim, é maravilhoso. Eu acho. Mexer com moda é maravilhoso, assim. E aí aí nesse inteirinho você foi ganhando cada vez mais experiência e foi vendo o quanto você realmente era apaixonado mesmo por isso, estava dentro daquilo que você buscava. E você costumava tirar foto do pessoal da família quando tem aniversário, alguma coisa? Como é que é? Como é que é o Roberto? Gosto de fazer, mas gosto de fazer de uma forma diferenciada. Eu não gosto dessa coisa que é pousada, né? Entendi. Então você sempre cria uma situação, você pega determinados mais gostoso membros, mesmo. Você pode fazer alguma coisa nesse sentido. Isso é muito legal, do que aquela fotografia pousada, onde todos ficam não podem respirar. Né? Eu falo que quando a gente tira foto, eu não sei, ultimamente eu ando assim, sabe? Eu paro até de respirar. Falo, o que é isso, gente? Parece louca? Não é necessário. Tem que ser isso, tudo de né? dar, uma coisa cada vez mais descontraída. Eu fui muito garota propaganda quando mais nova também e tudo mais. Sempre gostei muito de passarela, desfile, sempre fez parte da minha vida, porque eu trabalhei realmente muitos anos com boutique também, eu tendo minha própria marca, Sibeli Atala. E é um meio muito gostoso, né? E eu acho que o que você falou tem sentido. Quando você tira fotos de uma pessoa desfilando é outro papo. Sim. Ou mesmo conversando. Tem fotos maravilhosas que você pode enaltecer aquela pessoa, né? Até deixá-la mais bonita, eu acho. Sim. A produção fica mais natural. A naturalidade é tudo de bom. O que você acha, como fotógrafo de tantos anos também, você fotografar... quando a gente fotografa ao ar livre, você acha que tem uma outra dimensão no resultado dessa foto? Sim. Do trabalho? Você tem isso diferenciado, você pode criar mais, né? Você pode criar mais, mas, por exemplo, você precisa estar conectado com esse contratante. Porque se você fotografa, por exemplo, uma artista plástica que vai apresentar um quadro, os seus quadros, etc. Sim. E tal, eu posso carregar um pouco mais dessas imagens, eu posso fazer imagens mais duras, mais fortes, mais pesadas para valorizar a arte, mas, de repente, esse trabalho pode, de alguma forma, não corresponder com a expectativa que a artista tinha ou que o contratante tinha. Entendi. Então, às vezes, nem sempre você pode dar um toque
como você gostaria que fosse. Entendi. Como arte. Sim. Como entendimento de que aquilo é uma arte. Você sabe que você está falando uma coisa que eu acho muito importante. Quando você contrata, de repente, um fotógrafo, eu penso assim. Como você contratar uma maquiadora, eu acho que quando você... Sim. Ou qualquer tipo profissional, tipo dentista, médico, você tem que ter muita empatia com essa pessoa. Eu acho que por mais que você queira ajudar aquela pessoa, né? Não, eu vou realmente trabalhar para ela tal, mas se não tiver a tal da empatia, eu acho que a coisa não flui. É tão importante essa sinergia, eu acho. Exatamente. De até Deus me soltar e falar, olha, Roberto, o que você acha? Faço assim, faço assado? Porque a gente também tem que escutar o profissional, que é você naquele momento, né? Com certeza. Não eu ditar só o que eu quero, não. Eu acho que é importante muito te ouvir. E até para que você possa estar realizando isso com o foco no sucesso, né? Claro. Então esses detalhes precisam ser discutidos o tempo todo, né, para que alguém não fique descontente com o resultado desse trabalho. Geralmente, mas também pode acontecer de a identificação não ser aquilo que o artista esperava ou aquilo que o contratante esperava. Pode acontecer isso sim, sobretudo quando você fala algo de moda que você produz e você tem que traduzir isso em imagem. Entendeu? Nem sempre você pensa de forma que possa ser pontual, aquela coisa que vai chegar no denominador comum, né? Exatamente. Agora, o que mais que eu ia te falar? Agora, fala um pouquinho pra gente, então, em relação a como você migrou para o repórter fotográfico. A minha migração para o repórter fotográfico se deu assim, por exemplo, uma coisa que sempre me encantou é, como eu falei, eu vi o meu avô fazer isso, né? Eu via ele cuidar disso e tal. Então, depois você percebe que muito tempo dentro de um estúdio você fica limitado, por mais que você possa criar, verdade, que tem concordo. tudo muito glamorizado, muito bonito, muita luz, muito legal. E aí você descobre que a emoção pode estar na rua. E quando você vê alguns exemplos, eu vi uma fotógrafa, uma repórter fotográfica ainda início dos anos 80, chamada Eliane Andrade, uma repórter negra, até hoje muito atuante, e uma vez eu vi ela fotografando na rua, eu não a conhecia, e aquilo me chamou a atenção, porque uma mulher negra de calça jeans, tênis, camiseta, repórter fotográfica, com black power enorme, aquilo assim me despertou uma coisa, eu falei, mas eu quero fazer isso. Isso em que época? Quanto tempo atrás? Isso foi nos anos 80 mesmo. Olha assim. só, então faz muitos anos que você está nesta toada de reportagem. Sim, a minha migração começou no ano de 81, exatamente as minhas primeiras fotos publicadas foram que eu estava fazendo moda na Interview, e aí comecei a fazer algumas reportagens. Aliás, Roberto, desculpa te cortar, manda para mim umas fotos que eu vou colocar aqui. Enquanto a gente está falando, se você tiver algumas fotos que você acha legal de expor, a gente pode colocar aqui também, tá? E a gente vai rodando no meio da nossa conversa. Excelente, excelente. Pode me mandar depois, se quiser. Com certeza. É legal relembrar, né? Eu acho Sim, é maravilhoso, é maravilhoso. E geralmente você tem todos esses seus acervos também quando você faz para as pessoas? Como é que funciona? Eu tenho muita coisa ainda, mas também tem muita coisa que você não tem. Por exemplo, eu produzi muita coisa para jornais. Como freelancer, eu passei pela Agência Estado, Agência Folha. Olha que legal. Notícias Populares, né? Folha da Tarde. Então eu tenho algumas coisas ainda impresso, mas muita coisa... E esse material é do jornal, então esse material você não ficava com isso. Exceto quando você sempre pega uma pontinha dos negativos, você sempre tirava 2 ou 3 fotogramas para você ter isso, né? Então tenho alguma coisa ainda disso. Legal. Bom, e aí quando você migrou para repórter, como é que foi esse lance, assim, que você se encontrou e está até hoje? Foi fantástico porque, veja bem, eu estava na Interview, como eu disse, aí comecei a fazer algumas coisas e, por exemplo, um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi fotografando... Você se lembra do Gallery em São Paulo? Sim, muito, cheguei a frequentar. Então, quando muito boa casa. O Barry White veio a São Paulo, o primeiro show que ele veio fazer no Gallery, toda a imprensa não entrou. A imprensa não teve acesso. Eu tinha uma carta do meu editor, o Cláudio Schleider, endereçada ao diretor do Gallery, nessa época, o Zé Vitor Oliva. Levei a carta, entreguei a ele, e eu precisava fazer as pessoas entrando na casa. Meu Deus.
E acabei não fazendo, porque eu entreguei a carta e demorou muito para que eu tivesse acesso à casa. Ai, eu não acredito. Demorou demais. Ai, que dó. A liberação, aquela Eu loucura sei, aquela toda. coisa sempre de... Eu do lado de fora, esperando. E Eu fui aí? entrar, o show já estava começando. Isso era 1h, né? Mas aí depois consegui fazer já no final, quando o show já tinha acabado, consegui fazer algumas coisas de bastidores. Entendi. E se eu tenho alguma coisa desse Nossa, material... que bacana, hein? Mas tenho, por exemplo, essa carta eu tenho, com data de 1982, assinada. Olha, que legal. E carta de apresentação, eu tenho isso. Isso é uma Então bela... são referências, né? São coisas que você passa. É um portfólio maravilhoso. E quando você faz o jornalismo dessa forma, é uma coisa que você tem que ter a paciência. Você falou tudo. Eu fui fazer uma vez o Magic Johnson, quando veio ao Brasil. O Magic Johnson veio ao Brasil, eu precisava fazer uma foto dele e precisava fazer também uma capa com uma atriz chamada Adriana Lessa. Sim, Adriana Lessa. E ficamos muitas horas Adriana aguardando. Lessa foi em casa, inclusive já fiz produção para ela. Aguardamos muitas horas para o Magic Johnson chegar e nos atender. Porque ele chegou e foi direto, nós estávamos no hotel, ele foi direto, o assessor dele falou, olha, ele vai só dar uma lavada no rosto, ele já vai descer. Isso demorou horas. Nossa. Horas. E quando desceu, nós já tínhamos um lugar determinado, ele sentou no banco e ficou no máximo 3 minutos. E geralmente é assim, né? 3 minutos ele ficou. Eu fiz 2 ou 3 fotos com ele e a Adriana Lessa entrou, abraçou ele por trás, fez a... E acabou, tchau. Acabou, assim. Foram 3 minutos no máximo. Ele falou, that's okay. Mas ele já, quando ele falou se estava ok, ele já estava indo embora. Eu entendi. Né? São sempre assim, no geral. Acontece muito isso, sim. E isso é uma coisa que decepciona vocês? Ou você já está acostumado? Como é que foi logo nos seus primeiros trabalhos? Não, nos primeiros... Porque eu acho que a gente tem um choque, né? Sim, nos primeiros é muito decepcionante, mas depois você sabe que a coisa é assim, você tem que fazer o melhor. Em segundos. Naquele segundo. Você tem que fazer o melhor de você nesse segundo. É um The Flash, né? Aquela coisa. Você tem que, olha, tá aí, é a mesma coisa quando você vai fotografar um político, um presidente. Olha, ele vai atender por 5 minutos. Chega lá, ele não fica os 5 minutos. Ele fica 2. Tem, né? 500 repórteres, ele vai ficar 1 minuto e meio. Quem fez. Quem não fez, um abraço. Roberto, como é que você consegue dar conta dessa perspicaz? Porque você tem que ser um cara que tem, assim, aquela saída rápida, aquela sacada de falar, bom, a coisa vai começar a piorar aqui, é muita gente para poder entrevistar ou para fotografar. Você tem essas saídas assim? Veja bem, você tem que ter. Por quê? Porque se você também não estiver bem equipado, se você não tiver com uma ótima câmera, atualizada, com tudo perfeito, você vai ter problemas. Isso pode acontecer até os dias atuais. Tá? Que, aliás, que essas máquinas, fala um pouquinho delas. Deixa eu só concluir isso aqui que eu estava te falando. Para a gente poder finalizar. Eu estava, uma das cenas que foi muito... Eu estava fotografando uma vez o Pierre Verger. Tá. O Pierre Verger, né, que tinha o apelido de Ojuobá, porque era Os Olhos do Rei. Ele esteve uma vez na Pinacoteca do Estado, pouquíssimo tempo antes de morrer. E todo mundo fotografando e aquele bando de gente da imprensa, eu fotografei, eu estava com a câmera sem motor, fiz 2 ou 3 fotos e o assessor falou, e ele já estava muito doente, o assessor falou, bom, agora parou, não pode fotografar mais. E eu não tinha feito. E aí eu falei, não, mas eu preciso fazer mais uma e tal. O assessor falou, não dá. E ele percebeu isso, que era um historiador, era um fotógrafo, um cara que tinha todo Ele teve uma sensibilidade. Ele falou, o assessor, não, espera só 1 minuto. E parou assim para mim. Ele parou, eu fiz 2 ou 3 fotos e tal assim. Registrou. E agradeci. E tudo bem, essa foto ela faz parte do acervo do Museu Emanuel Araújo, Museu Afro. Olha que bacana. Araújo, essa foto faz parte. Então, foi uma coisa assim que ele abriu uma exceção. Sim, ele também, acho que ele captou ali aquele Exatamente, momento. Eu falei, eu não fiz, né? Porque eu tinha feito 2 ou 3 que eu sabia que não estavam boas. Porque quando você tem uma câmera com motor, você vai fazer por frações de segundos. Você faz. Eu tinha feito 2 ou 3 na mão. Por isso a importância de você estar bem equipado para você poder competir no mercado. Verdade. Senão você está numa guerra onde as pessoas estão de
de Ferrari Eu e você sei. tá de Fusca. O Fusca é muito bonito, muito confortável, mas se ele não, mas ele não compete. Não dá. Você Ele tá não vai entendendo? chegar lá. Então, Né? tanta rapidez. Então, você me perguntou dessas câmeras. Isso, Essa que é eu uma tô de câmera- olho, tão Essa é uma bonitinha. microcâmera, né? Ah. Que tem toda, né? Uma coisa muito bacana nesse sentido, né? Que você tem, né? De se fotografar e tal. Né? Uma coisa bacana. E ela funciona até hoje, tá? Jura? Essa câmera funciona até E hoje. escuta, e aquela época que usava, você deve ter passado na mesma época que eu, apesar de você deve ser mais novo que eu. Mas assim, ele não é do tempo dele, nem sonhar, não tinha nem, não dava nem projeto ainda, Gabriel. É aqueles negocinhos que a gente sempre falou, mostrou agora pequenininho. Como é que chamava aqueles negocinhos pequenininhos que vinha a foto pequenininha dentro que a gente olhava? Monóculo. Os monóculos. Ai, gente, era muito. Até hoje eu tenho guardado. Então, a Antigamente gente usava tem, muito A isso. gente tem. E aí são várias câmeras. Essa, por exemplo, também funciona, é só colocar pilha. E esta câmera aqui é uma Leica, né? Uma Leica é como se fosse, né, é o que todo fotógrafo gostaria de possuir. ter. Eu não possuía nenhuma. Essa é a minha primeira Leica e ganhei agora, recentemente. Jura? Ganhei agora. E ela é o quê? Inclusive- Por que todo mundo gostaria de ter os fotógrafos? Porque ela é uma câmera extremamente sensível, ela é uma câmera alemã e ela é maravilhosa, né? Ela tem uma lente fantástica. Mesmo uma simples como essa, tem um grande valor de mercado. E eu ganhei essa câmera agora, coisa de 3 anos, que era de um parente meu que veio falecer, de um primo que eu falava pouco com Olha. ele. Ele era colecionador de câmeras e eu não sabia, ele não era fotógrafo. Gente, Mas que era barato. colecionador. E com o falecimento dele, a minha prima me ligou e falou, olha... Quer ficar... A gente descobriu que ele tem uma bolsa com algumas câmeras, e aí pensamos em você. Você Bacana. gostaria? Eu falei, claro. E aí me levaram uma mochila com 18 câmeras, inclusive Não essa. creio. É, Jura? 18 câmeras. E você E consegue... tinha essa Leica no meio, olha. Que funciona. que era uma coisa que você falou, né? De repente todo mundo gostaria de ter, no fim você tem hoje ela na mão. Exato, E hoje, funciona. por exemplo, você trabalha com um equipamento ultramoderno, você foi se atualizando, que tem que... Não, você a gente falou vai que se tem atuali- que... A gente vai se atualizando, sim, mas eu ainda não estou com esse equipamento ultramoderno. Eu precisaria ter. Eu estou com equipamento até defasado, essa é a realidade. Eu estou com equipamento de 10 anos atrás. Está extremamente defasado. Então, não é qualquer trabalho que eu consigo Entendi. concluir Com sucesso. com sucesso, né? Entendi. Isso me gera problemas, isso eu Entendi. reconheço, eu tenho que dizer isso. Sim. Mas estou me atualizando, claro, eu preciso Claro. comprar coisas novas e vou comprar coisas Claro. novas em breve. Mas né? isso também, né, Roberto, não diz que você não possa realmente fazer os seus trabalhos e está até hoje fazendo, né? E faz muito bem feito, por sinal. Sim, e um trabalho chama o outro, essa é a É grande verdade. verdade. Um trabalho verdade. chama o outro. A fotografia me abriu muitas portas, viajei bastante. Conhecimentos. Um trabalho sempre chama outro. É verdade, é Sabe, impressionante. é fantástico. O conhecimento Né? que você adquire também dos lugares, com as Sim, pessoas. a vivência, a vivência, Eu acho que é um trabalho que faz você realmente, literalmente, viajar. Né? Literalmente, ao pé da sim. letra. Sim, é né? muito legal. E é esse fantástico. movimento, e você acaba se tornando uma pessoa. Você é uma pessoa, assim, como fotógrafo, mais na sua? Ou você é uma pessoa mais, assim, descolado de conversar? Porque tem muita gente que é mais. Eu já vi muitos fotógrafos mais calados, mais na dele, né? Faz o papel dele e tchau. Sim. Não que seja mal educado, nada, mas Sim. é mais na dele. É, porque assim, cada caso é um caso, mas a função Também, do né? fotógrafo é ir lá e registrar, fazer a imagem. Tá? Então, antes, assim, por exemplo, nos anos 80 se dizia assim, não, quem tem que falar é o jornalista, o fotógrafo faz a imagem e ele não tem que falar. Não, o fotógrafo tem que falar, assim, você tem que falar do seu trabalho, você tem que falar do seu conhecimento. Claro, eu acho Você tem também. que falar da sua expertise, você tem que falar o que você faz. Exatamente. Tá? E o que você faz bem. Sim. Né? E é claro que, como eu disse, cada situação é uma situação. Então, se é um lugar que demanda que eu tenho que me preocupar mais em produzir uma ótima imagem daquilo que estou documentando, Aham. excelente. No mais, eu tenho que ficar na minha. Sim. A não ser que eu seja chamado para uma conversa. Sim. Aí é diferente. Agora, Roberto, geralmente, antes de você fechar um contrato com alguém, o pessoal de casa também para saber, você faz um bate-papo, ou presencialmente, ou por videochamada e tal, a pessoa expõe exatamente o que ela está precisando. Sim, eu preciso entender o que você quer. Sim. Que é legal também Porque de saber repente antes, você me né? fala assim, olha, eu preciso que você me fotografe um fotógrafo que é aquele ali. Ah, ótimo. Mas para que você precisa da imagem desse Aham. fotógrafo? Você vai usar em que essa imagem? Aham.
Porque, de repente, eu faço uma imagem dele que você fala, mas não é o que eu precisava. Importante Né? essa Então, conversa, né? é importante sempre saber qual a função dessa fotografia. Você está fotografando para quê? Tá, então eu vou fotografar a Cibele Atala para quê? Ah, legal, precisamos de uma foto da Cibele para uma matéria sobre clínica de saúde. Tá, então ela vai ter que estar mais clássica. Mas, não, precisamos dela uma matéria falando de moda, falando de dança. Não é a mesma foto. Não é nem a mesma roupa, claro. Então você tem que ter esse conhecimento. Senão você faz uma belíssima foto... Para um outro fim, né? Mas não é aquilo que... É aquilo que eu falei, que o contratante esperava, né? Entendi. Né? Por isso que é importante essa conversa. Tem que ter. Sim. E o trabalho evolui muito. Isso é muito legal. É verdade. O trabalho evolui muito. Né? Agora, o que eu acho também legal no fotógrafo, muitas vezes, assim... Às vezes você pega uma pessoa que é mais tímida. Sim. Né? De repente, o seu cliente, a sua cliente, é mais tímido ou tímida. Você consegue quebrar isso? Sim. Como é que funciona esse desenrolar? Isso faz parte da expertise do fotógrafo. Ele tem que criar uma empatia para que a pessoa possa se sentir melhor, para que ela possa se sentir à vontade para te dar a imagem que você precisa. Claro. Isso é natural, você precisa ter essa empatia. Tem muito disso ainda, Roberto? Tem muito. Sempre quando você está com uma câmera, que você aponta uma câmera para alguém, essa pessoa vai ficar, né? Intimidada. Ou então ela vai falar, escuta, tem tal do ângulo, né? Sim. Elas falam muito isso. Então, mulherada tem muito isso. Ai, meu ângulo. Então o homem não tem isso. Que você crie uma relação de compatibilidade. É que nem o microfone, né? Sim. Legal, você tá bem, pô, que legal e tal. Então você vai ver por onde você pode chegar. Entendi. Tá? Eu, por exemplo, fotografo para a OAB, para a AMB, Associação dos Magistrados do Brasil. Então, quando você vai fotografar um magistrado, sabe, é uma outra postura. Claro. Né? Peraí, é um magistrado, né? É mais formal. É mais formal, mas em que situação ele está. Então tem tudo isso, né? Para você lidar. Isso eu aprendi muito com isso também. Eu fotografei muito tempo. Magistrados, juízes, desembargadores, assim. Fiz campanha com eles. Então você aprende muito nessa coisa da postura. Nossa, você deve ter uma história, você deve ter uma experiência de vida muito grande. Sim, sim. Você já escreveu algum livro? Ainda não, mas tem Pretende? Sim, com certeza. Com certeza. Eu tenho exatamente 44 anos de fotografia. Olha que beleza. Eu tenho 33 anos como docente de fotografia, dando aula. Também, a primeira vez dando em que aula? dei aula foi em 1991. Em Secretaria escola? de Cultura. Olha que legal. E tenho também esses contratos, tá? Desde aquele primeiro emprego que eu disse a você, Sim. eu tenho uma carteira de trabalho assinada. Eu sei, que legal. Tá? Eu tenho, como dei aula, eu tenho os primeiros contratos onde dei aula, Colégio Santa Cruz, sabe? Sescs, casas de cultura, tudo isso eu tenho. Tem legal tudo ali. Formar alunos, né? Eu já formei muitos alunos, né? Que legal. Escuta, meu filho de Deus, nós estamos praticamente chegando ao final. Que coisa, é pouquíssimo tempo, né? Você tem que voltar, Roberto, para falar mais. Eu estou à sua disposição. Porque, olha, você sim. fala muito bem. Quero um dia também fazer uma sessão de fotos com você, com toda certeza. Será maravilhoso, com certeza. Fazer de produção de moda, vai ser bem bacana. Quero sim, quero sim. Inclusive, quero fazer um retrato seu, uma coisa legal. Vamos fazer, com certeza. Eu vou ficar muito feliz. Deixa seus contatos, por favor. Então. Aí, se você quiser falar nessa câmera. 11, né? 989658320, @Papo Café e Fotografia. Muito bom. Ou @Roberto Esteves Repórter Fotográfico. Muito bom. Vamos brindar? Vamos brindar. Pra gente finalizar, gente. Então, finalizamos agora o programa Em Casa com as Atala com muita saúde para todos vocês. Viva e até amanhã.